Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio de Customer Success by Louis, nessa temporada do Lado Difícil. Hoje a gente vai falar com a Marcela Falcão, que vai falar o lado difícil de corrida e carreira, ou seja, misturar essa parte mais relacionada à saúde, realmente, que é uma dor. A gente fala muito de gestão de tempo, fala pouco de gestão de energia no nosso mercado, especialmente em CS, Startups, Venture Capital. E antes até da apresentação, Marcela, cara, muita gente do nosso universo startupeiro, ouvintes desse podcast, não consegue nem se organizar para fazer exercício 2 vezes por semana. Pula academia, mata um negócio, nunca correu na vida, né? Enfim, ou pior, se envolve mais em trabalho e, assim, entra naquele ritmo workaholic. Como é que você se organiza, em primeiro lugar, para ter esta vida saudável, que quem te acompanha sabe? Bom dia, primeiro, super obrigada pelo convite, estou super feliz em estar aqui com você. Bom, não tem muito segredo, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, o segredo é acordar 4 da manhã, treinar e realmente ter disciplina, porque no final do dia acho que é muito como a gente se organiza. E para mim, eu sou morning bird, gosto de acordar cedo, sou super produtiva de manhã, mas foi o horário que eu encontrei e que encaixou na rotina, onde eu consigo aí começar o dia bem. A gente sabe que fazer exercício físico dá uma sensação legal, aumenta a produtividade, então é assim que a gente vai encaixando. Todos os dias faço bastante corrida e estou me preparando para a quarta maratona. Cara, animal. Vamos ter muita coisa boa para falar, né? Eu sou um corredor de meia tigela, corro há 10 anos. Eu corri ontem, porque eu falei, cara, tem que estar pelo menos no ritmo da Marcela. Você correu hoje, falando isso? Hoje já foram 16. 16 hoje? Hoje comecei às 5 da manhã, eu corri 16, já cheguei no Cuba 7, mas assim, eu acho Meu que o Deus. estilo de vida é muito particular, né? Cabe a cada um se organizar. A gente sabe que tem muita gente que treina no almoço, que treina à noite. Acho que o importante é ir, porque no final do dia, quando a gente consegue encaixar a nossa rotina e também não só priorizar o trabalho, a gente sabe que o bem-estar faz toda a diferença aí para a entrega de resultado, né? Então eu sou desse time. Show de bola, cara, animal. E fazendo um merchan inicial antes da apresentação, Customer X, a plataforma mais completa do Brasil para times de CS e relacionamento com cliente, e plataforma Opens Tecnologia, solução Omnichannel com IA para atendimento, transformando clientes em receita. E agora, finalmente, Marcela, se apresente, né? Falando de carreira, pode falar do seu passo a passo aí que você teve, mas também fora de trabalho, né? Além da corrida, que outras coisas é legal a gente saber para te conhecer melhor. Perfeito. Então, eu tenho 28 anos, sou aqui de São Paulo mesmo. Tenho 3 irmãs. Meu pai, maluco, teve 4 filhas. A gente fez escola americana aqui. Eu também comecei a vida muito cedo no esporte. Uma curiosidade é que eu fui campeã brasileira de hipismo 3 vezes já. E aí, na época da faculdade, que eu entrei para o mundo da corrida. E hoje eu faço realmente esse esporte para performance. Estou buscando fazer menos de 3 horas na minha próxima maratona. E vou casar em menos de um mês. Então, várias coisas aí do lado pessoal que somam para o final do dia na carreira, né? Mas eu comecei a trabalhar ainda na faculdade, então, no meu primeiro ano de faculdade, por uma grande decepção da minha vida, que foi a minha família quebrar, eu tive que começar a trabalhar super cedo, então, comecei a dar aula no INSPER de estratégia competitiva, e isso me abriu muitas portas para apoiar startups a desenvolverem planos de negócio. Aí eu desenvolvi uma metodologia proprietária, comecei a dar consultoria e paguei a faculdade assim. Logo depois eu já me apaixonei pelo esse mundo, comecei a empreender, fundei uma startup ainda na faculdade, chamava Mandu, a gente trabalhava com desperdício de alimentos e buscava, através do varejo, né, levar para a comunidade para produzir e vender comida. Mais ou menos o que a Food to Save faz hoje, inclusive eles estão aqui no Cubo. E aí Legal. depois eu fui para a grande empresa, né? Vi que a vida de founder não é fácil, muito por essa questão financeira também. Fui aprender um pouco empresas multinacionais, então passei pela Johnson's, fui trainee comercial na PepsiCo, onde eu tive gestão de time aí de mais de 200 pessoas, implementei o maior projeto de tecnologia da PepsiCo na América Latina. Depois fundei o time de e-commerce na pandemia. Aprendi bastante aí desse mundo de bens de consumo, trabalhei com empresas como Mercado Livre, como Amazon, também a Shopper, que foi uma que eu tive a oportunidade de conhecer os founders ainda no INSPER. E aí depois fui para o mundo de Venture Capital. Então, ali no Hype, em 21, passei 2 anos na SP Ventures, que é a maior gestora hoje de food e de agtech da América Latina. Fiz parte do time de investimentos e foi uma experiência fantástica, justo aí para eu chegar no Cubo com os 3 pilares que a gente trabalha, né? Então, tive a oportunidade de ser founder, passar por corporate e também ser investidora, e aqui a gente junta o melhor desses 3 mundos. Então, hoje no Cubo eu lidero o nosso relacionamento com investidores, então toda a nossa parte de Venture Capital,
que a gente trabalha com um público bem específico, em Emerging Fund Managers, First Time, Second Time Funds, e também com gestores internacionais que querem aumentar investimento na América Latina. E eu também coordeno toda a nossa área de Business Development, com novos clientes aqui no Cubo, novos hubs. Estamos lançando agora uma iniciativa incrível de inteligência artificial, junto com Google, Microsoft, AWS, NVIDIA e Oracle. Então, estou super feliz aqui. Que massa, quanta coisa, né, para 28 anos, caramba, animal. E eu conheci a Marcela no INSPER justamente, né, fiz um curso de uma semana, né, Private Equity e Venture Capital, ela estava num dos painéis ali, e foi muito legal, muitas anotações ali, eu pensei, nossa, é uma pessoa interessante para seguir, para ter perto, e depois fui descobrir a parte da corrida aí, que foi muito massa também. Mas, cara, Marcela, assim, como é que é um dia, você já falou um pouco da parte, né, de acordar cedo, etc., mas como é que é um dia normal na sua rotina, em horários, corrida, alimentação? Você tem que presenciar todo dia no Cubo, né, óbvio, acho que tem muita gente indo para aí, muitos eventos, até ontem, se tiver alguma coisa parecida, mas o que você faz no dia a dia com esse relacionamento com investidores dentro do time de VC do Cubo? Perfeito. Então, querendo ou não, o nosso trabalho de hub de inovação, de fomento, né, ele é muito relacional. Então, a gente tem realmente essa questão do presencial, pelo menos 3 vezes por semana, mas é difícil você vir aqui no Cubo e eu não estar. Então, eu gosto muito de estar com os clientes, de estar com os empreendedores e com os gestores presencialmente. A gente tem uma rotina que eu gosto de começar cedo para já limpar a caixa de e-mail, mas no final do dia sempre vai me encontrar no café. Então, eu estou tomando muitos cafés, ouvindo muito as principais dificuldades aí dos VCs. Hoje, isso está muito relacionado a fundraising, então a gente tem feito um trabalho muito legal com investidores institucionais, family offices, também BID, IFC, que são bancos internacionais aí de fomento. Então, a gente tem buscado gerar conexões. Então, no Cubo, no final do dia, a gente não é nada mais que conectores, basicamente um Tinder do mundo corporativo, onde a gente escuta uma necessidade e busca uma solução pelo outro lado. Então, a gente trabalha dessa forma com os gestores e a gente entende que a parte do investimento, então a conexão com o founder, ela acaba sendo consequência. Então, estar aqui nesse ambiente com seriedade, buscando teses, a gente conecta também, mas a gente busca realmente essa dor intrínseca do gestor que não é o core job dele, né? Porque no final do dia, se ele não sabe escolher os melhores empreendedores, o que ele está fazendo da vida dele. Então, a gente busca muito auxiliar com o fundraising, com a parte de diversidade. Temos várias iniciativas muito legais, justamente para mulheres investidoras. A gente criou uma marca chamada Empower. Hoje nós temos um jantar de 30 pessoas, a gente busca esses petits comitês com 15 LPs, né? Então, investidoras institucionais e 15 gestoras. Então, a gente realmente está aí para apoiar nas coisas que não são tão óbvias, mas são importantes para os fundos e que eles conseguem ganhar, principalmente com esse efeito de rede que uma comunidade proporciona. Legal. Cara, ficou bastante claro. E, putz, tem jantar hoje, amanhã tem corrida? Claro, a gente busca fazer iniciativas até as 9 da noite. Você vai ver, Luí, que eu sou fã de café da manhã. Jantar é difícil me encontrar. Happy hour, então, quase nunca. Perfeito, cara. Eu tava falando com um founder amigo de infância, Alexandre Remor, da Medway, e ele participou de uma das corridas que você organizou, inclusive, essa pergunta fora da pauta aqui, mas eu lembrei agora. E, putz, levando founders, né, do clube, e etc., e parceiros, etc., para fazer corrida em vez de happy hour. Eu não sei se foi uma matéria, se foi alguma coisa no LinkedIn, meio informal mesmo, mas eu achei fantástico isso, assim. Nunca Não, tinha visto. Isso foi muito intencional, na verdade, né? Eu realmente acredito que essa coisa do well-being veio para ficar. Desde setembro do ano passado, a gente vem fomentando as Tech Runs, e isso surgiu com os nossos grandes parceiros da SaaSholly, que inclusive conheço o William Cordeiro, que é o General Partner lá faz mais de 10 anos, a gente fez cursinho juntos. E durante a Tech Week de São Paulo, ano passado, a gente estava falando, cara, já tem mais de 2 happy hours por dia, não é possível que a gente vai fazer nada legal. E a gente se provocou para a gente não faz uma corrida, né? Vai ser diferente, as pessoas vão lembrar. E a gente está indo para a nossa 4ª edição já. Então, a gente fez a última no Vale do Silício, em Stanford, com 100 pessoas no Brasil de Silicon Valley, que foi incrível. E agora a gente está muito intencional, como Cubo, em trabalhar o well-being, saúde mental e física de todas as 700 empresas que estão aqui com a gente. Ontem a gente teve uma palestra muito legal com o Vinícius Kitahara, que ele é consultor de felicidade nas empresas, e a gente aprendeu um pouco sobre como a questão da felicidade e do bem-estar estão relacionados a resultados, né? Inclusive, indico muito um curso da Laurie Santos, que é o curso mais assistido de Yale, chamado The Science of Wellbeing,
que mostra justamente o impacto dos números na S&P 500, que as empresas que têm essas práticas realmente performam mais, né? A Heineken, ano passado, implementou uma diretoria de felicidade, coincidentemente ou não, foi o melhor ano da Heineken no Brasil, e o CEO ganhou o prêmio de melhor CEO, então essa é uma cadeira que está vaga, né? Quem que é a empresa do setor que você conhece que é referência de bem-estar? Então, a gente quer muito trabalhar isso, e a corrida é a ponta do iceberg. Então, spoilers já que em setembro vai ter de novo na Tech Week. A gente está junto com a Track and Field, então o TF Sports aí super parceiro, e a gente vai ter 100 empreendedores aí correndo de novo, e podem contar com as próximas, porque elas estão por vir. Que legal, cara, animal. E que engraçado, né? Logo a Heineken poderia fazer happy hour diário, aí os caras estão fazendo Exatamente. o contrário, e isso quer dizer alguma coisa, né? Mas, putz, muito bom. E essa paixão e aptidão para, você falou um pouco da trajetória e tal, mas para trabalhar com VC, o que te move, assim, para trabalhar nesse mercado? Tem algum propósito por trás? O Ben Horowitz fala de contribution, assim, o que te vem para falar, cara, VC é o que eu faço de melhor? Eu acho que são as conexões, né? No final do dia, se engana quem acha que VC é investir. Eu acho que VC é um casamento, porque quando você investe, você tem 10 anos para desinvestir e a beleza acontece aí, né? Nas relações que você vai construir, nas pessoas que você vai apresentar, como você vai mudar a vida do founder através de um cliente ou através de uma saída. Então, essa beleza de você conseguir construir algo junto, né, e você gerar valor através de recurso com uma empresa que pode transformar a sociedade é algo que me move. E eu acho que o VC, no final do dia, ele tem muito essa missão de apoio, essa missão de protagonizar o founder, né, que é uma coisa que a gente trabalha muito no Cubo também. A gente não é protagonista, 60 pessoas que trabalham aqui não são protagonistas, quem são protagonistas são os nossos clientes, e eu acho que isso é muito sobre venture capital, né? Você ter pequenas participações, mas você conseguir ter uma diferença relevante aí na trajetória da empresa. E no final do dia, não por acaso, mas meu noivo é founder, então eu sou apaixonada por esse mundo, eu realmente acredito nesse valor que a gente pode agregar, e principalmente em um lugar como a América Latina, né? Tem tanta oportunidade aqui, acho que quando a gente olha emerging markets, China com uma super instabilidade política, Índia um país que está muito caro, Rússia nem se fala, todas as questões de guerra, então eu realmente acredito no potencial de retorno que o Venture Capital tem para trazer no nosso país, na nossa região. Apesar da falta de liquidez nos últimos anos, eu ainda acredito muito que muitas fortunas vão se criar no ecossistema de tecnologia do nosso país. Legal, muito bom. Todo esse otimismo, né? Acho muito, muito bacana. E só uma perguntinha: você faz parte do board de algumas startups? O que é fazer parte do board? Qual o seu papel? Tem que entrar numa call ali, dar alguns pitacos. O que é ser parte do board? É você não atrapalhar, né? Porque eu escuto muito isso de empreendedor, como que às vezes esses conselhos e essas reuniões que tomam decisões que são deliberativas, elas fazem toda a diferença na trajetória da empresa. E no final do dia, se você é um acionista minoritário, né, o seu papel é trazer valor. Mas te digo que é muito mais fácil atrapalhar do que ajudar. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, é sempre uma escutativa muito relevante. Então, como você consegue entender aquela necessidade mesmo e não desviar o propósito da empresa para algo que você pessoalmente acredita e que não é uma decisão colegiada ou que não é a direção daquele founder, que aquele founder sonha e acredita, porque no final do dia é uma reunião uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, então eu tenho essa postura muito mais realmente humilde para ouvir e provocar através de perguntas. Essa é justamente a postura que eu gosto de ter, porque eu acredito que é mais construtiva, né, do que destrutiva. Pô, show de bola. E muita gente que ouve aqui, inclusive ouvintes mais antigos desse podcast, são do mundo de CS, né, de pós-venda, não pós-venda como eu brinco, né, para VCs, às vezes o pós-venda é pós-venda da startup, né, mas pós-venda de um cliente novo acaba de entrar, por exemplo, ou comprou pela primeira vez. Você deve analisar bons deals com o seu time no dia a dia, conversar com startups. Cara, existe algum olhar especial hoje, nessa era um pouco mais camelo, né, que unicórnio, como muitos falam, nessa era um pouco mais de eficácia e eficiência, enfim. Você
acredita que há um olhar hoje especial para startups com bons números de retenção, recompra, expansão, unit economics, LTV e etc. Como é que vocês costumam olhar para isso e como é que líderes de CS, founders, devem se preparar melhor para esta fase, né? Não só marketing, geração de leads, não só vendas, não só produto, mas olhar para CS de alguma maneira, assim. Como é que isso faz parte do seu dia a dia, se faz, assim? Eu acredito que CS é, se não mais importante do que vendas, né? Porque no final do dia, se você não retém o seu cliente, é muito mais caro de você adquirir. Então, acho que esse é um lugar que muita gente se perde, né? Foca 100% em growth e acaba não tendo muito cuidado, o atendimento e foca na parte realmente de gerar valor e fazer até com que aquela carteira ela te traga mais receita de alguma forma. E acho que esse desafio não é só das startups, né? A gente pode olhar super para dentro de casa aqui no Cubo. Então, hoje a gente é uma empresa de 60 pessoas que atende 700 clientes e a gente tem um time de CS aí de 10 pessoas. Com certeza é o trabalho mais difícil, assim. Eu sou a pessoa que vende e eu sempre falo, ó, galera, vai ser mais difícil de entregar, viu? Então, realmente, hoje mais do que nunca, nessa era que a gente vive de eficiência, de sustentabilidade, o CS ganha mais relevância. Eu acho que é um desafio onde a gente precisa olhar principalmente para a retenção. Então, nesses business, né, de SaaS, etc., isso acaba, acho que, sendo top 5 prioridade de um deck ou de um processo de análise de um VC, conversar com o cliente, entender o processo de atendimento, e aí vem, com certeza, a provocação de eficiência com inteligência artificial, né? Acho que a gente vê que nos Estados Unidos, grande parte das empresas estão usando para atendimento, versus que no Brasil muita gente está querendo usar para vendas, mas eu acredito que essa parte de retention e chatbots interativos pode aumentar muito a produtividade em questão. E aí a gente busca realmente esse application layer, que não é nada de rocket science, LLM proprietário, mas como que o CS, numa era de produtividade, numa era de uma tecnologia que pode ser tão disruptiva, pode ser reinventado, né? Então eu acho que realmente é uma fase de protagonismo dessa área, e eu tenho visto muitos desafios aqui. Então, a gente está com essas conversas com as grandes empresas de tecnologia, né? Então, hoje, inclusive, a gente tem um evento com o Google aqui. Puta, será que o Gemini tem alguma funcionalidade que pode melhorar esse processo de atendimento? Como que esses KPIs no final do dia, né, toda essa base de analytics, ela pode ser sumarizada para que o time tenha melhores informações para tomar melhores decisões nesse processo de interação, nesse processo aí de satisfação. Então, acho que essa é a grande provocação. Fantástico ouvir isso, a gente até fala e recomenda, né? Putz, a galera que tem medo, né, de ficar para trás nesse mundo, seja no suporte mesmo, ou no CS mais proativo, mas virem pessoas mais estratégicas, né? Tenham reuniões e perguntas, como a Marcela falou, perguntas melhores durante uma reunião, entrem no business do cliente, né? Tipo, putz, visitem aí realmente coisas que vocês não fazem hoje, principalmente as pessoas com coisas mais N1, mais nível baixo, né? Ou tarefas muito repetíveis, ou que tiram as mesmas dúvidas do cliente sempre. Essas posições talvez possam ser substituídas ao longo de um caminho, né, por tecnologias, né, Zendesk, por exemplo, tem algo, já está com cases comprovados de tirar suporte N1 simplão, né, para Exato. substituir, e é isso, a coisa está acontecendo, a gente tem que se adaptar e ir para águas mais profundas com o cliente, eu acho. Mas boa, antes da segunda parte das perguntas, né, a parte 2 do Merchan aqui, Customer X, a plataforma mais completa para aumentar a produtividade dos times de CS. Opens Tecnologia personalize cada interação com seu cliente, aumente a eficiência do time de atendimento usando IA, acabamos de falar isso, e a Águia Leão, a primeira boutique de aceleração que a sua empresa precisa para ter um crescimento acelerado e previsível. E vamos para perguntas 2, essa daqui eu roubei de Tim Ferriss diretamente. Marcela, como uma falha ou uma falha aparente formatou você para onde você está hoje? Você tem alguma falha preferida? Isso daqui eu tirei do livro Tribe of Mentors, do Tim Ferriss. Sem pedir, né? Mas Cara, eu não passei na Fundação Getúlio Vargas. Essa foi uma falha que, quando eu tinha 17 anos, ela apareceu, assim, a maior da minha vida, porque eu fiz cursinho por 1 ano e meio. Para quem quer DM, não é um período curto, né? Geralmente as pessoas passam direto. E eu era a pessoa que ficava em primeiro nos simulados no cursinho, e chegou a época do vestibular, eu não passei, prestei 4 vezes. E quando eu fui para o INSPER, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Mercado financeiro não tem nada a ver comigo, meu sonho sempre foi fazer GV.
E aí, no final, foi a melhor decisão da minha vida, assim. Mas quando aconteceu, eu falei, nossa, comecei fracassada, não vou conseguir seguir minha carreira. E acabei fazendo limão uma limonada, assim. Quando entrei no INSPER, eu abracei tudo que tinha na minha frente, fui fazer intercâmbio, fui fazer trabalho social, me envolvi em entidade, e foi um grande presente, porque eu acho que o INSPER tem uma beleza de te colocar no mercado aos poucos, né? Que para mim foi riquíssimo. Eu pude experimentar o que é um mercado financeiro, o que é uma startup, o que é uma grande empresa. E isso fez toda a diferença. As pessoas que me ensinaram, os professores que eu tive. Então foi incrível ter ido para o INSPER, mesmo não tendo sido, na época, a minha primeira opção. Hoje, com certeza, eu recomendo de olho fechado a faculdade. Que legal, que legal. É realmente muito bom. Quando eu saí de lá, só nessa uma semana de curso, eu falei, cara, todo ano eu tenho que voltar para algum curso de uma semana que é tantos bons, né, o cara não consegue nem escolher, mas é fantástico mesmo. E assim, último ponto antes do ping-pong, essa questão da corrida você já falou um pouco, né? Começou na faculdade, etc. Mas principalmente uma dica, assim, quem tá mais sedentário, quem não consegue se organizar, eu agora, né, pai da Clara, com 4 meses aqui no quarto do lado, eu e a minha mamãe, né, Clara, assim, a gente não consegue se organizar tanto, ou pessoas assim que estão paradas há muito tempo, qual é a dica que você falaria para começar, pelo menos assim, tipo, comecem, que dica, que mensagem você deixaria para esse pessoal? Acho que a palavra é consistência, né? No final do dia. Então, como fazer um pouco todos os dias? Acho que hoje tem N ferramentas aí que você consegue. Não é mais uma desculpa, apenas ter um YouTube para fazer um pequeno funcional ou sair para caminhar. E todo dia você conseguir ter essa percepção de evolução, para mim, foi uma coisa que fez muita diferença. Então, acho que a tecnologia, os devices, eu sou viciada aqui nesse brinquedo de adulto que é o Garmin, e você conseguir enxergar que ao longo do tempo você tem uma progressão, para mim foi o que mais me motivou e me engajou. Então, putz, hoje eu caminhei 20 minutos e eu andei 3 quilômetros, amanhã eu vou caminhar 20 minutos, vou andar 3,5, e isso acaba sendo uma conquista, né? Então, eu costumo dizer que esses pequenos momentos de felicidade, eles são transformadores para a nossa realidade. Ontem mesmo, na palestra que a gente teve aqui de well-being, não sei se você sabe, mas para uma experiência negativa que você tem, então, putz, uma frustração, fiz uma coisa errada, entreguei para o cliente da forma que eu não deveria, você precisa de 3 emoções positivas para você superar aquela negativa. Então, acho que isso tem muito a ver, sabe? De como a gente Uhum. faz com que a atividade física seja uma coisa positiva para que a gente tenha uma felicidade, né? Um pequeno momento de felicidade mais compartilhado, mais constante, de uma maneira aí, como eu acredito, bastante frequente na nossa rotina. Legal. Fantástico. Jerry Seinfeld, acho que fala uma coisa parecida. Putz, se você tem 15 minutos hoje, ou consegue 15 minutos, ou aguenta, faz os 15. Amanhã pode ser uma hora e a coisa vai evoluindo, né? Eu acho que esse teria que ser o pensamento, realmente, né? E vamos para o ping-pong final agora, chegando na parte final do podcast. Quem te influenciou? Cara, esse ano quem mais me influenciou foi a Lauri Santos, então eu estou muito nessa era de trabalho intenso, então a gente está em momentos relevantes de entrega, entrando aí no 10º ano de operação do Cubo, então a cobrança está alta. E por outro lado, está sendo a fase que eu estou mais saudável, que eu estou treinando mais. Então, acho que você conseguir equilibrar esses dois mundos e, principalmente para mim, estou numa posição de liderança, conseguir mostrar para o meu time que isso é possível e promover esse ambiente de bem-estar numa organização que tem tanta visibilidade, é algo que está me brilhando os olhos. Então, eu recomendo, assim, fortemente outras pessoas também enxerguem isso, porque aquela cultura que a gente tinha de, putz, trabalhar 13, 14 horas por dia, não se movimentar, não se exercitar, ela acaba sendo insustentável aí depois de 5, 6, 7 anos. Então, para mim, esse ano foi o SGCW também, nessa ocasião, que eu recomendo demais, é um evento de inovação, o maior do mundo em Austin. Então, para mim, ela é a pessoa de 2024. Animal, já vou seguir aqui. Lauri Santos Oficial com 2 Fs, né? Official. Animal, Ela não tem um conhecia. podcast também, é ótimo. Legal, boa. Vou até botar na descrição do episódio aí para quem está ouvindo. Marcela, qual livro você mais recomendou e por quê?
Putz, agora voltando para o básico, né? Trouxe uma influência recente, mas o livro que eu li no meu primeiro ano de carreira, que foi transformacional e que eu recomendo para todas as pessoas do meu time, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que o básico nunca fica velho, né? Acho que essa questão de você saber que o cliente, a pessoa do seu time, o seu gestor é uma pessoa e que a comunicação que você tem, ela muda realmente a visão de longo prazo e como que os resultados podem ser construídos, também traz um valor enorme para a organização no final do dia. Então, se você conseguir fazer amigos, você vai conseguir ter as melhores decisões, influenciar. Então, eu sou fã. Fantástico. Qual frase você colocaria no outdoor para todo mundo ver? Cara, eu acho que ela é boa porque eu acredito muito em serendipidade também. A gente aqui no Cuba, a gente tem essa tese de que você estar num lugar rodeado de pessoas boas é inevitável que você vai fazer coisas fantásticas. Então, a gente tem muito essa visão de comunidade, de construção, e eu gosto muito de uma frase que é até romântica, mas ela é muito aplicável no ambiente de trabalho para mim, que a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida, considerando que esses encontros, né, com pessoas que realmente transformam as nossas carreiras, hoje eu consigo lembrar facilmente aí das 3, 5 que mudaram a minha trajetória e que me encantaram por Venture Capital ou que me deram aquela dica para ser efetivada que mudou muito. Então, eu sou uma pessoa muito people driven e eu acho que pessoas na nossa vida fazem toda a diferença. Então, para mim, na vida pessoal e na vida profissional, essa é uma que eu levo. Boa. Nos últimos 5 anos, quais novas crenças, comportamentos ou até hábitos fizeram com que sua vida melhorasse? Talvez seja corrida a resposta, talvez não. Eu acho que a espiritualidade, ela faz muita diferença, né? A gente se exercitar, a gente também trabalhar, a gente se dedicar é muito legal, mas quando eu encontrei a fé, isso fez muita diferença para mim nas minhas metas de longo prazo. Então, eu sou uma pessoa bem disciplinada que acredita que esses pequenos esforços eles levam a grandes resultados, mas se você não acredita em algo superior, se você não acredita que tem também uma visão mais mística da coisa, apesar de eu ser extremamente prática, isso é uma coisa que guia bastante e nos encontra com os nossos valores, né? Acho que nossos valores, independente do lugar que a gente está, independente se é um ambiente profissional ou pessoal, eles têm que ser aí o fio condutor da nossa vida e a fé é uma forma de encontrar isso de uma maneira muito bonita e eu consegui ter esse encontro aí nos últimos anos, que apesar da minha família ser super católica, a gente às vezes tem que aprender por nós mesmos, né? Então foi uma coisa muito legal que eu fortemente recomendo, independente de religião, acho que a fé e a crença são de fato o que importam e foi algo que mudou para mim nos últimos anos. Que legal, parabéns. Muito raro ouvir, né? Isso e estamos juntos, acho que temos isso em comum. E para acabar, qual conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua? Você deve falar com muitos jovenzinhos do INSPER e etc. Nossa, Marcela, que legal essa caminho. Qual conselho assim você daria para a gurizada? Perguntem, sejam curiosos e tenham muita vontade de fazer acontecer. Eu acho que essa tríade, assim, ela é muito fundamental, independente do lugar que você quer construir sua carreira, da profissão que você segue, porque no final do dia, se você não tem interesse, né, e se você não tem vontade, fica muito difícil de você ter um líder maravilhoso ou de você estar no trabalho mais incrível do mundo. Eu acho que realmente essa vontade intrínseca e essa curiosidade intelectual são coisas que eu busco do estagiário ao CEO e aí até as pessoas, meus amigos pessoais mesmo que eu me relaciono, eu acho que são coisas que trazem energia para a vida, trazem brilho no olho e que no final do dia você quer estar próximo, né? Então essa para mim é uma dica que não pode faltar. Boa. Fantástico, cara, foi muito bom, Marcela, um papo muito massa sobre tudo, né? Corrida, carreira, VC, escolhas, fé. Obrigado pela sua presença, foi muito bom, valeu. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Show de bola. E fiquem ligados aí para próximos episódios da nossa temporada, O Lado Difícil do Customer Success by Lui. Valeu e até mais.